paz do Senhor, adolescentes! Como é que vocês estão? Eu tô bem, e você, Luiz? Ótimo, melhor agora, com a presença desses adolescentes lindos. Pois é, com certeza. Eu sou a Amanda. Eu sou o Luiz. E você está na melhor escola do mundo, a EBD. Não é melhor mesmo? É melhor? É a melhor. E nós estamos aqui da Igreja Marcos do Evangelho, e vocês estão na aula dos adolescentes, lição de número 7. E tem muita coisa boa para aprender hoje, né? Tem muita coisa boa. Mas antes de tudo, calma, para. Já deixou o like? Já comentou no chat? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou essa aula? Já? Espero que sim. Eles são tiver nota ok, 10. Vamos começar então, vamos começar, vamos lá então. Mas vai. outra coisa também, Luiz, não podemos esquecer. Já colocou sua presença no chat? Né? Tem que colocar, Porque né, se gente? você tá aí, né, já são 10 horas, meu querido, já tá na hora de acordar, tomar um café e tá aí para você poder acompanhar essa aula que vai ser muito massa. Né, Luiz? Com certeza, gente. Ei, eu amo muito vocês. Vamos lá. Vamos orar então pra gente poder iniciar? Vamos. Vamos orar, pode orar, Luiz. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nessa manhã, Senhor, ministra nos nossos corações, ó Pai. Ministra, ó Pai, com esse tema, ó Pai, que possa, Senhor, tocar no coração de cada adolescente, ó Pai. Transforma-nos em pessoas, ó Pai, mais santas, ó Pai. Pessoas mais parecidas contigo nessa aula, ó Pai. Amém. Que não haja distração, mas que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Amém, glória a Deus. E o tema de hoje é: vamos conhecer a primeira carta de Pedro. Vamos conhecer? Vamos conhecer. A gente tem aprendido sobre várias cartas, né, do Novo Testamento, e hoje vamos conhecer mais uma. E que carta fantástica, É uma né? carta perfeita, né? Mas antes de a gente soltar alguns spoilers, assim, vamos agora, Luiz, ler o nosso texto, a mensagem. Texto base, vamos lá. O texto base se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. E diz assim: quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são a prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nessa graça. Glória a Deus. Maravilhoso, não é? Muito incrível esse texto. E outra coisa também muito legal é que a gente tem um quadro que estreou em uma lição aí, né? Lição de número 5. O nosso quadro Tá On, Tá Off. Pra gente poder agora mergulhar, de fato, um pouco mais no texto base da nossa lição de hoje. Então, bora no Tá On, Tá Off? Bora pro Tá On, Tá Off, vamos lá. A paz do Senhor! Nós estamos no Nós estamos aqui na classe dos adolescentes pro quadro Tá On, Tá Off. Então, a leitura de hoje é... E aí, pessoal, o Tá On, Tá Off de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 9 e versículo 13 a 16. Quem vai achar primeiro, hein? Será que vai ser a Esther? Será que vai ser a Ana Sofia? Ou será que vai ser vocês aí de casa? Vamos ver. O texto está em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 6 a 9 e versos de 13 a 16. Se você achou, coloque no chat a página que você encontrou. 1 Pedro o quê? 1 Pedro, capítulo 1, versos de 6 a 9 e versos de 13 a 16. Quem achar primeiro das meninas vai ler primeiro. Se você achou de casa, coloque aí no chat. Vamos lá. Achei. É página 520. Então vamos lá. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as corrupções que antes havia em vos ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver,
Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, foi isso. Tchau! Muito bem, que legal esse texto bíblico, Muito né? legal, o né? nosso Tá On, Tá Off Tá On, Tá aí, Off. que foi com a Estéia, a Sofia. Muito obrigada, meninas. Um beijo pra vocês, um abraço pra vocês. Amo vocês, foi gente. Incrível. E nós, Luiz, depois de conhecer, né, esse texto aí, nós temos vamos fazer objetivos muito importantes pra gente poder aprender hoje. Muito. A gente vai ter uma visão assim geral na carta de Pedro, porque não tem como a gente fazer um estudo, né? São tipo, vários de assuntos quarta até, não expositiva, tem porque é muita coisa, É muita né? coisa. A gente também vai ver como que os cristãos daquela época, eles passaram por várias provações e mesmo assim Pedro incentivava a perseverança, a fidelidade a Deus. E finalizando, né? Pedro convoca a todos a viverem uma vida que agrade a Deus, uma vida de santidade. Mas agora, Luiz, para eles poderem, sabe, entender, mergulhar na história, Sobre a carta. saber um pouco mais, né? Pra quem a carta foi Para quem a carta foi escrita, em que quando foi época. escrita, qual o propósito da carta, a gente tem uma forma diferente de falar para eles. Vamos chamar um quadro? Bora. Vamos lá então, vai. Qual quadro, Luiz? Fica à vontade, diga qual quadro. Você sabia? Você sabia? E aí, galera? Rafa na área e hoje eu estou aqui no quadro Você Sabia? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. É de suma importância nós conhecermos um pouco do contexto de a qual a primeira epístola de Pedro foi escrita. A primeira epístola de Pedro foi o primeiro livro admitido no cânon sagrado. Essa palavra vem via latim da palavra grega canon. Seu significado é como se fosse uma vara reta. Desse uso veio outro sentido da palavra que conhecemos em português, que pode ser regra ou padrão. Podemos assim falar de canones ou regras eclesiásticas. Nos primeiros séculos da era cristã, tratava-se de ser um ensino dos apóstolos. Qualquer outro tipo de ensino, além disso ou diferente, precisava ser meramente estudado. Porém, quando as Sagradas Escrituras passaram a ser objeto de concordância universal, as Escrituras passaram a ser consideradas regras de fé. Thomas de Aquino, por exemplo, diz que somente a Escritura canônica é a regra de fé. Agora, vamos falar de alguns pontos que vão nos nortear sobre as características dessa epístola. Primeiro é a sua autoria. Acredita-se que Pedro escreveu essa carta por volta de 63 a 67 depois de Cristo. O apóstolo Pedro estava em Babilônia quando ele escreveu essa carta. Babilônia era um símbolo do Império Romano para os cristãos daquela época. Seu destinatário foi a um grupo de irmãos peregrinos que estavam dispersos na Ásia Menor, a nossa atual Turquia. A principal discussão dos comentaristas bíblicos se diz respeito se essa carta foi escrita antes ou depois da perseguição de Nero, pois Pedro traz um dos temas principais, a vitória sobre o sofrimento. Seu objetivo foi para animar os cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor, cumprindo a sua missão de fortalecê-los. Não há por trás de 1 Pedro uma perseguição governamental ou generalizada, e sim perseguições assim do dia a dia, sabe? Discussão entre os vizinhos, trabalho, essas coisinhas aí. Na carta, ele representa aos crentes o que significa a sua nova vida em Cristo, ou seja, uma vida santificada. Na carta, ele representa aos crentes o que significa uma nova vida santificada, fortalecendo-os a continuarem firmes na caminhada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um Você Sabia. Um grande beijo. E tchau, tchau. Volta pra aula. Gente, e que quadro maravilhoso. Que massa, eu amo. Então agora vocês já estão sabendo onde surgiu a carta, de que época ela foi, pra quem ela foi. Então vocês já estão mais agora... Estão inteirados no Estão inteirados no né? assunto. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês, uma pergunta bem séria. Vocês em algum momento já tiveram que se posicionar como cristãos?
e sofrerem talvez algum Ótima tipo de pergunta. calúnia, sofrer algum Sofrer tipo de alguma rejeição pelas pessoas que não acreditavam, assim como os povos no qual Pedro destinou a carta. Vocês já tiveram que se posicionar como cristãos? E você, Amanda, já teve que se posicionar? Luiz, é uma ótima pergunta. E a gente percebe que os cristãos daquela época, assim, de muito tempo, enfrentavam isso. E hoje nós também enfrentamos. Nós, às vezes, nos encontramos em situações em que as pessoas, de fato, não vão concordar com o que a gente fala, o que a gente pensa, a forma que a gente se veste. Por quê? Porque ser cristão é totalmente o oposto do que o mundo pensa. Com certeza. Então, de fato, se você é um cristão de verdade, com certeza passou por situações em que teve que se posicionar. Às vezes não é nem mesmo com uma fala, mas com o seu próprio comportamento. Seu caráter. Já denuncia, né, Sim. o comportamento daqueles que não estão seguindo a palavra do Senhor. Talvez um convite que você recebeu, algo que você sabia que desagradava a Deus e você teve que rejeitar. E no rejeitar, há o questionamento: ah, mas por que você não faz isso? Ah, mas por que você não se diverte com a gente? Ah, mas por que você não faz aquilo? E você, logicamente, você não pode ter vergonha, você tem que se posicionar como cristão, como verdade. alguém temente a Deus. E o que é legal a gente falar também, Luiz, é que essa carta de Pedro, ali no texto é falado que ele dirige aos estrangeiros espalhados pelo mundo, né? Então, essa carta não foi para um público só. Sim, não é uma carta doutrinária como uma carta de Paulo, específico para uma igreja e para um certo problema. Não, é uma carta universal, Exatamente. dirigida a todos os crentes, tanto que chegou até o nosso tempo hoje. Exatamente. E é fundamental para o nosso crescimento cristão e aborda diversos assuntos importantíssimos para a nossa caminhada, não é, Amanda? Exatamente, Luiz. E falando em caminhada, a gente precisa entrar no ponto falando sobre as provações que esse povo passava. Por quê? Pedro escreveu, como a gente aprendeu ali no Você Sabia, no contexto onde tinha muita perseguição. Pedro estava falando, o pessoal tinha que perseverar na fé, ficar firme ali agradando a Deus. E não era de boas, não era de boaça, não. O negócio estava ferrenho na perseguição aos cristãos. E não era porque eles faziam coisas ruins. Era basicamente só por eles serem cristãos. A gente hoje observa isso. Talvez não de uma forma como era antigamente, de uma forma mais violenta, de uma forma mais sagaz. Hoje, a gente enxerga isso de uma forma moral. Nós, por sermos cristãos, nós somos excluídos, somos olhados com um olhar de desprezo. Nossa, você é cristão? Sério, cara? Então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então você é uma pessoa diferente de nós. Nós sofremos as mesmas coisas, digamos assim. Exatamente. E assim, nós temos alguns lugares do mundo que sofrem uma perseguição um pouco assim, mais bruta, né? Como alguns lugares do Oriente, alguns lugares da Ásia, e alguns lugares até mesmo aqui da América do Sul. Sim. Muitos países comunistas, onde o cristianismo é totalmente proibido. Exatamente. E assim, a gente percebe que tanto naquele tempo tinha perseguição, quanto nos tempos que nós estamos vivendo hoje, só que para nós ainda, vou falar assim nos termos aqui gerais, no Brasil que a gente está vivendo, né? Se você está assistindo ela aqui do Brasil, digamos assim. Com certeza. Né? Nós não temos esse impedimento, por exemplo, de ir para o culto, de assistir uma aula da EBD, de carregar uma Bíblia, tanto no celular. Esses lugares onde as pessoas não podem carregar uma Bíblia digitalmente, ou nem mesmo tem um aparelho tecnológico. Né? Existem lugares onde há muita restrição. Então, nós vivemos, digamos assim, de uma maneira um pouco mais livre. Só que tem uma perseguição, Luiz, que acontece, adolescentes, que é uma perseguição também ideológica. Você citou um pouco, né, às vezes também nas mídias sociais, uma coisa de você defender a sua fé, ou você não concordar com temas como aborto, com temas como a linguagem não binária, né? Você fazer várias... defender, né, um ponto de moral que os cristãos defendem, você é taxado como preconceituoso, né, como homofóbico. Enxergamos muito isso nas universidades, nas escolas, Exatamente. onde esse conceito, essa ideia, essa ideologia tem crescido absurdamente. Vocês provavelmente passam por isso, vocês já devem ter visto, vocês devem conviver diariamente com isso. Então, é neste lugar, é neste ambiente em que devemos pegar a carta de Pedro e extrair
esses conselhos e esses incentivos na perseverança da fé em meio às adversidades e tribulações. Exatamente. E é muito legal que o apóstolo Pedro, ele cita os tipos de aflições que eles passavam. Ele fala que eram múltiplas aflições, eram muitas aflições que eles passavam, muitas provações. Eles falavam que as provações causavam tristeza. Falavam também que ele consola, falando que elas não duram para sempre. Então, ou seja, embora os cristãos estavam passando por muitas dificuldades, muitas provações, e isso, de fato, causa tristeza. E depois ele fala bem assim, elas não duram para sempre, é por algum tempo. E depois ele fala, mas eles cumprem o propósito. Aí eu te pergunto assim, Luiz, vamos dizer assim, Pedro fala que os cristãos passaram por provação, muitas dificuldades, pessoal. Só que aí ele fala bem assim que elas cumprem um propósito. Aí eu penso, como é que vai associar sofrimento, propósito, sentir dor com no final vai resultar em algo bom? E são diversas dores. O texto mostra que eles sofriam agressões verbais, agressões físicas, deboches, acusações, maledicências. Eles eram a todo momento caluniados. Então, eles sofriam agressões de diversas áreas da vida dele. E com certeza isso causava muito tristeza. É verdade. Porque essas agressões não era por algo que eles faziam, não era por algo que eles cometeram, era simplesmente pelos fatos deles serem cristãos, deles se denominarem seguidores de Cristo. Então, com certeza isso trazia muita aflição aos seus corações. Porque imagina, Amanda, você não fazia absolutamente nada, você ali todo humilde, todo sensato, querendo amar ao próximo. E você receber esse tipo de acusação, esse tipo de agressão. Imagina, isso é muito triste. Isso causava muita dor. É uma coisa que a gente analisa como um absurdo, né? Porque eles cumpriam de fato a lei do lugar que eles viviam, eles não estavam transgredindo nenhuma lei ali criada, eles estavam simplesmente existindo no ambiente e o comportamento deles acusavam o comportamento mau daqueles que não serviam, no caso, no caminho, não seguiam a Cristo. E isso. O que é muito importante a gente entender, como o apóstolo Pedro assim pontuou, é que todas as provações, elas não duram para sempre. Elas acontecem por um tempo e elas possuem um propósito. E o que é legal é que ele fala no versículo 7, são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Ou seja, Luizinho, a gente só vai conseguir mostrar que a gente de fato é fiel a Deus quando passa por uma coisa. Com certeza. Não é verdade? Por exemplo, quando a gente vai identificar, uma empresa vai testificar que um produto é bom, ele passa por vários testes. Com certeza. Pessoas provam o produto, pessoas vão testar em máquinas, às vezes dependendo aquele alimento que precisa ficar muito tempo em um ambiente, é testado às vezes até num ambiente de fogo, coisa assim, para testar se de fato ele tem qualidade. Com certeza. Pensa, gente, um produto que um dia existe e outro dia acaba. Nós somos criaturas de Deus e, de fato, Deus, ele exige de nós uma seriedade ao servi-lo. Então, o apóstolo Paulo Tá falando bem assim. Apóstolo Pedro? Obrigada, obrigada. Então, pessoal, a gente precisa, de fato, entender que tudo isso tem um propósito. Às vezes, alguma coisa que você está passando, uma situação em que você fala assim, Gente, por que isso tá acontecendo comigo? Nossa, que tristeza. O que eu fiz pra merecer isso? Por que eu? Por quê? Mas uma coisa é certa, a Bíblia fala que as nossas obras diante de Deus serão testadas pelo fogo. Então todo sofrimento que passamos, o apóstolo Pedro, ele nos consola, dizendo que todos os sofrimentos que passamos não duram para sempre. Depois ele diz que tem um propósito. E depois ele fala o que deixa os cristãos mais consolados ainda, que cada dor e cada sofrimento servem no futuro para que aumente o peso de glória sobre todos nós. E falando aí, vou pegar esse gancho que você falou, vamos agora pensar como Jesus pensava. Pensar como Jesus. Vamos agora aprender como Jesus nos ensina, por meio da sua vida, do seu testemunho e das suas palavras. Posso fazer uma pergunta? O sofrimento de Jesus trouxe a ele um peso de glória? Vamos olhar? Vamos olhar agora. Vamos pensar como Jesus. Pense como Jesus.
E aí, pessoal, vamos hoje aprender como pensa Jesus com um tema muito especial. E o tema de hoje é sobre o sofrimento. Bora saber mais sobre o que Jesus tem a nos mostrar sobre esse assunto? O sofrimento de Jesus, tanto na cruz quanto em sua vida ministerial, é a resposta concreta de Deus para todas as nossas perguntas. Na cruz de Cristo, Deus que assumiu a nossa humanidade, sofreu a nossa dor. Na cruz, o sofrimento resultante do pecado humano torna-se ali um meio da nossa salvação. E assim, em outras palavras, o sofrimento humano torna-se um instrumento do amor divino. Ou seja, a cruz é a resposta final para todas as nossas perguntas sobre o sofrimento humano. Na verdade, aprendemos que o sofrimento de Jesus nos revela que Deus Pai permitiu que o seu Filho unigênito sofresse e passasse pelo pior dos tormentos. E assim, se Cristo sofreu, por que eu e você, por que nós também não poderíamos sofrer? Por que a gente subestima tanto a nossa capacidade de enfrentar e suportar um sofrimento? No entanto, com a ressurreição, afirma em alto, em bom som, Deus Pai não rejeitou o Filho. Nós que morremos com Jesus na cruz também somos participantes da sua ressurreição. Ou seja, por meio disso temos a total certeza de que em sua vinda o problema do sofrimento será resolvido completamente. Diante disso, o sofrimento de Jesus nos ensina que na dor ou na angústia nós temos a garantia da presença de Deus. E eu e você podemos ter uma viva esperança que chegará um dia que não existirá nenhuma lágrima sequer. Podemos então dizer que o sofrimento de Jesus responde às nossas perguntas. Isso porque Jesus sofreu por nós e nos convida a também sofrer com ele. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele diz para nós, lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 13, ele diz o seguinte: alegrai-vos por participar nos sofrimentos de Cristo, para que, quando a sua glória for revelada, também vos alegreis exultantes. E não foi só o apóstolo Pedro que falou isso, não. Jesus também, ele fez esse convite de passar pelo sofrimento aos seus discípulos, aos seus seguidores. Lá em Mateus 16, 24, Jesus fala assim: tome a sua cruz e siga-me. E de fato, pessoal, para sermos participantes da sua glória, precisamos ser participantes do seu sofrimento. O sofrimento de Jesus é a resposta final. Ele sofre conosco e por nós. Ele sofre para realizar a redenção do mundo. E ele também nos convida a participar dessa redenção, participando do seu sofrimento e, portanto, da sua glória eterna. Que o sofrimento de Jesus nos ensine, assim como ele sofreu, nós sofremos também. Mas assim como ele ressuscitou e participou da glória de Deus, nós assim também iremos participar. E chegará um dia que nem a morte, que nem a vida, que nenhuma lágrima, que nenhum clamor existirá. E é para essa glória eterna que ele chama a mim e a você, os seus seguidores. Diz aí pra mim, sobre esse tema, o sofrimento, você pensava assim como Jesus? Se não, você acabou agora de aprender. E aí, vamos pensar como Jesus? Uau, que maravilha! Que maravilha! É incrível a gente aprender e pensar como Jesus. Porque somente através da cruz, não é verdade? Que a gente consegue entender, de fato, o propósito do sofrimento. E isso é incrível, porque se Jesus, que era Jesus, passou por tudo isso, e de fato ele mostrou o seu amor ali naquela cruz, e através desse sofrimento nós podemos alcançar a nossa vitória. E que amor incrível. E esse sofrimento gerou para ele o maior peso de glória, como foi falado antes. E é nessa esperança que devemos ter. O sofrimento de Jesus não durou para sempre. O sofrimento de Jesus durou um pequeno período e agora ele é eternamente exaltado para Glória todo a Deus. sempre. Bem, É verdade. E por meio disso a gente vai... age por meio desse sacrifício. Por meio disso, nós temos a oportunidade e devemos viver uma vida
santa diante de Deus. Uma vida que agrade a Deus. Com certeza, gente. Se esse amor foi derramado, como diz a palavra diz assim, ele morreu e ressuscitou, não para que vocês vivam para si mesmos, mas para que vivam por aquele que morreu e ressuscitou. Santificai-vos, né? Sem santificação não tem como ver a Deus. Exatamente, é isso que a palavra de Deus nos mostra. Então, Pedro está convocando a galera aqui, ó, a galera daquele tempo e a galera de hoje, como nós, como eu e você. Pessoal, precisamos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que, de fato, louve a Deus em todas as coisas. Com certeza. Não é verdade, Luiz? Nós devemos ser santos. A palavra santos, como vocês provavelmente já sabem, vem de separado. Muito bom. Então devemos ser pessoas diferentes. E muitas vezes, por sermos pessoas diferentes, vamos ser acusados, caluniados, vamos ser excluídos. Mas isso, gente, isso não é problema. É isso que o apóstolo Pedro tenta falar. Não é problema vocês serem acusados, vocês serem caluniados, porque isso gerará em vocês mais glória, gerará um peso de glória sobre vocês. E, pessoal, de fato, todo aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador tem um novo coração, tem um novo propósito, tem uma nova vontade. Então não tem como a gente dizer que é crente, dizer que é de Jesus, sendo que a gente não vive uma vida diferente. Impossível. E sabe o que acontece muitos nos nossos dias, o pastor Jário citou isso recentemente, de que a gente vive uma vida como se Deus não existisse. Eu digo com a minha boca bem assim, eu creio em Deus, mas na semana eu vivo como se Deus não existisse. Nós somos ateus praticantes. Exatamente. Mas Deus chamou cada um de nós, cada um de vocês, para serem verdadeiros crentes, para viver de maneira digna do Evangelho. O Evangelho não é falado, o Evangelho ele é manifestado. O Evangelho foi manifestado a nós por meio de Jesus e devemos manifestar. Manifestar não é falar, não é apenas dizer, mas é manifestar com a nossa vida que somos servos de Deus e servimos a Cristo. E se o Evangelho que pregamos é tão valioso, se o céu é tão importante, devemos viver dignamente. Exatamente, Se não Luiz. nos tornamos hipócritas, como nós aprendemos toda E quarta-feira. vamos agir como órfãos. Mas Deus é um Deus que nos chama de filhos e filhas. E como filhos e filhas, devemos agradar o nosso Pai. Você, adolescente, não é órfão. Você pertence a um pai que deu o seu filho unigênito para te salvar. E você, como filho e filha, precisa seguir o que o seu pai ordenou em sua palavra. Existe um propósito para tudo aquilo que você passa. E existe recompensa para aqueles que são fiéis a Ele. E você pode até dizer, mas Deus não sabe o que eu passo. Deus sabe sim, muito melhor do que você. Da mesma forma, Deus foi rejeitado, o próprio Filho de Deus. Jesus, ele foi caluniado. Jesus, ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi vilipendiado. Jesus sabe o que é sofrimento. A palavra diz que Deus não nos deu alguém que não pudesse se compadecer por nós, mas Deus pode se compadecer porque ele sofreu das mesmas coisas. Jesus, ele também em tudo foi tentado. As mesmas tentações que você sofre, Jesus também sofreu. Mas em nada pecou. Mas em nada errou. pecou. Ele preferiu servir a Deus. Ele preferiu o Pai. Seguir o seu Ele propósito. preferiu ser santo e olhar para a recompensa que haveria de vir e não para a recompensa instantânea. Nós vivemos numa Exatamente. geração em que buscamos muito a recompensa instantânea. Por isso ficamos a todo momento no smartphone. Com a mente acelerada. Com a mente acelerada, nos jogos, porque queremos recompensa instantânea, queremos rápido. E Jesus não é assim. Jesus, ele preferiu com paciência esperar a glória que haveria de É vir. verdade. É chamado de geração fast food. Mas Deus está nos chamando para uma vida perseverante, paciente, assim como Pedro nos ensinou. Então, o Deus que nos salvou e nos santificou espera que nós sejamos crentes verdadeiros em todo ambiente, que nós amemos uns aos outros, que vocês não tenham preconceitos com as pessoas, que vocês amem uns aos outros adolescentes também, que vocês também pratiquem o bem, que vocês vivam uma vida que agrade a Deus em tudo. Ou seja, sejamos santos, porque Ele é santo. Seja nas redes sociais, seja dentro de casa, seja na escola, no trabalho, até dentro da igreja. Em todo o ambiente, Deus nos chama para sermos santos, porque Ele é santo. E, uau, o apóstolo Pedro, de fato, arrasou, o Espírito Santo inspirou nessa carta maravilhosa. Nossa. E eu fui
grandemente abençoada com esses Eu ensinos. também. Eu espero que vocês também, aí de casa, sejam de fato abençoados e retenham toda a palavra que o Senhor Com certeza. hoje comunicou ao nosso coração. E lembre-se de uma coisa: em algum momento da vida, todos vocês serão desafiados a provar a fé em Cristo. Não tenham medo, não temam, porque Jesus venceu todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar agora. E você que está aí ouvindo a nossa aula, fale com o Senhor agora. Se você parou para pensar e não está vendo uma vida que agrada a Deus, está vendo como se Deus não existisse, vive uma vida de domingo, mas esquece que Deus também precisa ser glorificado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Vamos viver uma vida de culto a Deus todos os dias. Ore de onde você está, entregue seu coração, pois mesmo Deus que mostra o nosso pecado é o mesmo Deus que nos perdoa e nos abraça novamente. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por todas as coisas. Nós te louvamos porque a tua palavra mais uma vez falou aos nossos corações. Não nos deixe perecer em nossos pecados e nossas falhas, mas abençoa cada adolescente que esteja ouvindo essa aula. Que todos nós possamos ser revestidos de santidade. Que a tua palavra nos santifique, que o Espírito Santo esteja em nós e não saia de nós. Que o Espírito Santo seja de fato morador, mas não habitante. Não apenas alguém que vem de vez em quando, mas que permaneça em nossos corações. Senhor, continue ministrando a tua palavra aos corações de cada adolescente, de cada visitante ao longo da semana, ao longo dos dias. E nos abençoe de maneira graciosa e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Então agora, para nós finalizarmos, vamos pro nosso último quadro. Tem quadro novo na área? Tem quadro novo na hora. Adorei. Qual que será, Luiz? Qual será? Vamos lá. Vocês vão saber o nome do quadro. Vamos lá, então? Roda aí. Gente, esse é o nosso novo quadro. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Vamos ver se o pessoal da igreja tá na Bíblia ou tá amarrado. Vamos lá, guys. Agora. Então, vamos nesse grupo agora, galera. Vamos lá. Então, galera. É agora, é vocês mesmo. É eles mesmo, hein, guys? É eles mesmo. Todo mundo É o novo quadro. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Se tiver na Bíblia, você fala tá na Bíblia. Se não, você fala tá amarrado. Aí eu vou passar Vamos ver agora. Cadê a cola? Vamos ver agora. Aqui, ó. Vou te falar uma coisa. A frase, a voz do povo é a voz de Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Com certeza. Com certeza. Não, se eu tiver errado disso aí, eu tenho que tomar tapa na cara. Tá certo. Olha, tá certo. É isso aí, gente. Vamos lá pro próximo. Gente, vamos nesse grupo aqui agora. Chegamos ao som de rock and roll, guys. Ao som de rock and roll. Vai, só sobrou você, ó. Seus amigos te deixaram. Vamos lá. Esse é o nosso novo quadro. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Então a gente vai fazer uma pergunta. Ou você diz, se tiver na Bíblia, você diz tá na Bíblia. Se não, você diz tá amarrado. Deus me livre, tá bom? Tá bom. A primeira pergunta, vamos lá. Pedro foi o primeiro pastor da igreja? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Eu achei que fosse com versículo, com pergunta. Pedro foi o primeiro pastor na igreja, tá na Bíblia, tá amarrado, tá na Bíblia. E aí, vamos lá pro próximo. Gente, agora vamos fazer a pergunta pra esses homens aqui. Sou eu mesmo. Você mesmo. Agora você não me escapa, ó. Vai. Ô, Lucas, eu vou fazer uma pergunta, Lucas. Lucas entende de Bíblia, então vamos lá. Mais ou menos, gente. Vamos lá. O quadro é tá na Bíblia ou tá amarrado? Se o que eu falar tiver na Bíblia, você fala tá na Bíblia. Se não, você fala tá amarrado. Amém. É uma pergunta. Levi e Mateus são a mesma pessoa? Tá amarrado. E aí, galera? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia, Levi e Mateus são a mesma pessoa. Eu sabia que eu queria ver se ele sabia mesmo. Amém, vamos lá pro próximo. Gente, jogar a bola a gente viu que eles sabem. Agora vamos ver se eles sabem de Bíblia. Vamos lá. Vamos pegar um adolescente aqui. Interrompendo essa transmissão. Você mesmo, Otávio. Vem aqui, Otávio. Eles jogar bola, eles sabem. Vamos ver se eles sabem de Bíblia, gente. Cadê? Otávio, vou te fazer uma pergunta, Otávio. Vamos ver se você sabe. Se a pergunta é correta, se tá na Bíblia, você fala é Bíblia. Tá na Bíblia. Tá. Se tiver errado, você fala tá amarrado. Tá. É o quadro tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá. Vou te fazer a pergunta, hein? Você sabe? Sei.
sei. José é considerado um patriarca? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Eu acho que tá amarrado. Tá amarrado? Tá amarrado. Esse sabe de Bíblia mesmo, aqui. Esse é filho do pastor Jefferson mesmo. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Ele mesmo. Vai, volta não. Calma aí, bora. Meu irmão, vamos lá. Já entendeu como é que é, né? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Vamos lá, então. Moisés entrou na Terra Prometida? Ah, lembro não. Tem que falar, tá na Bíblia ou tá amarrado? Fala, independente do seu lembra. Calma aí, deixa ele falar. Fala. Não, ele fala. Chuta, vai. Tá amarrado. Tá amarrado? Acertou, tá amarrado. E você, já que você sabe aí, vamos com você mesmo, vai. Agora, outra coisa. Vamos lá, deixa eu pensar numa coisa. Pedro, irmão de Tiago? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Pedro, irmão de Tiago? É? O seguidor de Jesus, Pedro? Seguidor de Jesus, Pedro. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, eu acho. Galera, tá na Bíblia não. Tá na Bíblia não. Pedro é irmão de André. Tiago é irmão de João. Não tá na Bíblia. Mas a próxima você já sabe, tá? Vamos lá que faltam só mais 3 perguntas. Vamos lá. Vemos esse ensaio urgente. Ela mesmo. Vamos lá. Ela mesmo. Não adianta correr. Fecha a porta. Agora já era. Vai, você. Não adianta se esconder. Você está no quadro. Tá na Bíblia ou tá amarrado? A gente vai fazer a pergunta, você diz, tá na Bíblia ou tá amarrado? Na frente de todos, tá bom? Vamos lá, vou fazer uma pergunta legal pra você. Calma. Que isso? Você. A pergunta é a seguinte. Jeremias escreveu o livro de Lamentações? Ou foi outro profeta? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Jeremias escreveu o livro de Lamentações? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Gente, Jeremias escreveu o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é Lamentações de Jeremias. Vamos para o próximo. Uma pergunta super rápida, gente. Desculpa interromper, mas temos um adolescente. Ela. Foi a única que a gente encontrou. Vamos lá. Não adianta correr. Você vai ser adolescente que ano? Ano que vem? Tá bom, serve como pré-adolescente, vai. Gente, uma pergunta do novo quadro. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Essa pergunta é muito interessante. Você vai me responder. Tá na Bíblia ou está amarrado? Tá bom? Ok? Preparada? Não. Nem um pouco? Não. Ok. Quem foi o primeiro companheiro... Não, meu Deus, quem foi? Eu me viajei. Barnabé foi quem discipulou Paulo? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Repete de novo, fazendo. Barnabé discipulou o apóstolo Paulo? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Eu acho que tá na Bíblia. Tá na Bíblia? Gente, que maravilhoso, tá na Bíblia. Barnabé foi quem discipulou Paulo. Amém? Vamos lá. Interrompemos esse ensaio para uma programação especial. Olha a cara delas, ó. Eu vou deixar mais difícil para ela, vai? A mais difícil. As duas vão pegar as mais difíceis. As mais difíceis, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pela Ana Sofia, não é? Você vai me dizer se tá na Bíblia ou tá amarrado. Esse é o nosso novo quadro. A gente vai fazer uma pergunta ou vai dizer uma frase. Você diz, tá na Bíblia ou tá amarrado. Ok? Vamos lá. O rei Dário era rei da Babilônia? Foi um rei da Babilônia? Tá na Bíblia ou tá na amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado? Gente, o rei Dário foi um rei sim da Babilônia. Agora, mais difícil. Duda, a frase. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Caraca, essa foi difícil. Não, é porque agora eu confundi aqui. Mas eu creio que tá na Bíblia. Tá na Bíblia? Aham. Não tá na Bíblia, galera. Tá amarrado. Tá amarrado. Gente, vamos continuar o nosso quadro. Mas as perguntas são muito difíceis. Eu elaborei muito bem, com toda a humildade possível. Brincadeira, gente. Vamos lá. Agora, ele mesmo. Ele mesmo. Não, eu tô com você, não. Gente, pra gente finalizar. Último perguntador, último questionado, última pessoa a participar do nosso quadro. A gente vai fazer uma pergunta não, a gente vai dar uma frase, alguma coisa, e você vai dizer se tá na Bíblia ou tá amarrado em nome de Jesus, tá bom? Opa, glória. Glória. Vamos lá. Filemon
era a quem Paulo destinou a carta, ele era um escravo? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado? Acertou, deixei bem difícil essa pra você, né? Que dá uma confundida, não dá? Então é esse, gente. Esse foi o 4, tá na Bíblia ou tá na amarrado. Tamo com a besta do pastor Eric, ele passou no teste. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Tchau. Uau, que legal, Luiz. Eu amei esse quadro, que Gente, quadro eu maravilhoso. adorei. E aí, tá na Bíblia ou tá amarrado? Vocês ficaram ali atentos, vocês viram? Cada participação legal, divertida. Mas pra gente poder agora finalizar, né, acabar. Que pena, Que pena, não, né? não. Eu amo tantos adolescentes, Sim. eu não quero sair daqui, não. Mas antes de Gente, vocês saírem, fica aí. Porque Amo todo vocês. coração crente verdadeiro faz o quê, Luiz? todo coração crente e verdadeiro, oferta. Oferta. Fala pra oferta então, pessoal. Vamos ofertar. Vamos ofertar com alegria. Oferta é uma das formas de alcançarmos a santidade diante de Deus. Mostrarmos para Deus que as coisas deste mundo não dominam nosso coração. É verdade. E que somos separados, total, por completo. Desde as nossas finanças, o nosso coração, nosso dinheiro, verdade. tudo. Então vamos ofertar com alegria. Você que tem condições, você pode ofertar tanto pelo Pix, pelo PicPay, que vai estar aparecendo aqui na tela. Vocês também podem trazer sua oferta no culto de hoje à noite, domingo, às Perfeito. 18 horas. Então, oferte com alegria ao Senhor. Também temos o projeto dos 1000 Valentes, que queremos comprar esse espaço maravilhoso, o espaço onde está sendo realizada essa gravação, o espaço onde tem o campo que vocês brincam, que vocês se divertem, tem as salinhas, e queremos comprá-lo. E você pode ser esse participante. Isso aí. Então incentive seus pais, seus tios, seus familiares a participar conosco, tá bom? Então vamos ouvir um louvorzinho enquanto você oferta, que Deus possa vos abençoar. Amém? Estou de passagem aqui. E esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Glória a Deus, você Glória que a Deus, você ofertou que aí, que ofertou. Deus continue te abençoando. E agora vamos despedir, pessoal. Já, não, Não não. esqueça de deixar um comentário abaixo do vídeo, Que graça. curtir o vídeo, compartilhar. Mas não fique triste, porque semana que vem tem mais o EBD e aí mais assuntos pra gente poder aprender. Então, um grande beijo pra você, né? Um grande beijo pra Pra vocês. todos vocês, um abraço. Adolescentes, comentem aí muito nessa Isso aí. aula. Fala o que vocês acharam, se vocês gostaram dos novos quadros e dá o seu feedback para nós, Isso ok? aí. Então, Tá bom? tchau, pessoal. Então, tchauzinho, beijo, ó.